Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, dona e artesã do Linhas de Amor e desse canal. E hoje, gente, eu vou falar com vocês sobre como foi a minha última ação de vendas. Sim, se você tem dúvida de como é uma ação de vendas, né, se você gosta de ver vídeos que falem aí a respeito, né, de ação de vendas, de experiências, né, como é, enfim, fica aqui comigo. Já pega o seu café, seu crochê, sua água. Eu não vou pegar nada, gente, porque assim, eu tô aqui com o meu notebook, ó, pra conseguir passar pra vocês como que foi aí essa minha ação de vendas. Foi a segunda que eu fiz, assim, bem elaborada, né, divulgando bastante, mas foi a terceira, né, assim, se eu contabilizar um dia que eu peguei todas as peças que eu tinha aqui e falei, hoje eu vou divulgar tudo no grupo, fazer uma ação de vendas relâmpago, né, então essa seria a terceira. E eu já estou, gente, estruturando a quarta ação de vendas que eu vou fazer, sim. Hoje aqui pra mim é dia 11 de abril. A minha ação de venda, gente, ela aconteceu no dia... Eu vou até abrir aqui pra falar pra vocês com certeza. Eu acho que foi dia 28 de março. Deixa eu ver no grupo. Ai, gente, minha cabeça não anda boa. Foi dia 28 de março. E aí, gente, eu demorei pra ver que 2 semanas pra vir falar pra vocês, contar a minha experiência, né? E eu vou usar, gente, a hashtag em busca do meu sim, tá? Pra falar aqui sobre essa minha experiência da ação de vendas, porque é uma forma, assim, da gente divulgar o nosso trabalho. Eu sei que essa hashtag tem vídeos também de feira, mas eu não participo de feira hoje, né? Enfim, por muitos motivos, mas o principal deles porque não tem uma feira aqui perto de mim que eu consiga colocar, né, o meu trabalho, meu crochê, tem a rotina com as crianças também, tudo mais, e também, gente, porque eu não consigo produzir muitas peças ao ponto de eu conseguir encher uma barraca, né, então por esse motivo, eu faço assim, exponho o meu trabalho, além das encomendas, na ação de vendas, tá, então eu vou usar essa hashtag em busca do meu sim, e eu vou falar pra vocês aqui já quem são as idealizadoras dessa hashtag, que é a Rai, né, do Ateliê Rai Crochê. Deixa eu ver se é assim mesmo, gente. Crochê da Rai Ateliê, tá? Rosa de Saron. Deixa eu ver como é que tá escrito. Eu vou deixar o arroba das meninas pra vocês. Eu vou deixar o arroba delas pra vocês na descrição, tá? Mas eu vou ler aqui que eu tô lendo o arroba delas. Tá escrito Rosa de Saron por Ariclênia 2674, Ateliê Ana Azuli, Poli Artes Crochê, Suedna Crochê 686, tá? Então essas são as idealizadoras, as meninas que fazem sempre vídeos para essa hashtag, tá? E eu vou entrar aí como uma colaboradora, vamos dizer assim, tá bom? Mas eu quero contar aqui pra vocês a minha experiência nessa minha terceira, né? Vou falar minha terceira ação de vendas. Gente, eu quero preparar um vídeo, já quero falar pra vocês que eu vou contar aqui a minha experiência. Então eu vou contar, assim, como foi, né? Como foi as vendas e tudo mais. Vou tentar falar um pouquinho sobre horário, assim que eu comecei, horário de divulgação, né, e só que eu quero fazer um vídeo, eu fiz toda a anotação de um vídeo de como fazer uma ação de vendas. Então se você quer que eu poste esse vídeo, que eu grave esse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu quero ver o vídeo de como fazer a ação de vendas, enfim, coloca aqui alguma coisa pra eu saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá, gente, porque vai ser um conteúdo que eu vou precisar parar pra montar bem bonitinho, bem certinho. São várias dicas preciosíssimas, tá? Das minhas experiências. Quem tá aqui comigo já me acompanha e sabe, eu sou uma pessoa que eu vim do ramo comercial, eu vim dessa área de vendas, né? Então eu não só tenho aí essa parte da ação de vendas para passar para vocês, mas também como estruturar até chegar na ação de vendas, como ter um bom resultado numa ação de vendas, tá?
Então assim, gente, se você quer ver esse vídeo, já comenta aqui, deixa o seu like, tá? Pra eu saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Mas sem muita demora, vamos falar sobre a minha experiência. Então aconteceu no dia 28 de março. Eu iniciei às 2 horas da tarde. Gente, antes da ação de vendas tem toda uma preparação, né? Então no grupo, eu já tinha o grupo feito, né? Que eu fiz da primeira ação de vendas. Algumas pessoas permaneceram, outras saíram, outras voltaram, enfim, né? E aí eu vou jogando enquetes no grupo. Então, desse vídeo eu vou deixar algumas dicas pra vocês também, tá? Então eu vou deixando enquetes, que dia que as meninas querem, qual o melhor horário pra elas, e aquilo que ganha na enquete é o que eu faço, tá? Por quê? Porque eu entendo que se a pessoa leu a enquete e ela votou, ela tem interesse em comprar. Claro que não são todas as pessoas que votaram na enquete que compraram, tá, gente? Até porque, como eu falei pra vocês, hoje a minha realidade não me dá tempo suficiente pra produzir tantas peças à pronta entrega. Então, eu coloquei lá uma data, né? Eu coloquei 2 datas sugerindo. Eu sempre já coloco 2 datas pra sugerir, tá? Tipo, datas que não são tão perto do dia que eu coloco a enquete, porque me dá tempo de eu produzir, né? E coloco também horários. E aí, as meninas votaram que queria no dia 28 às 2 da tarde. Beleza. E eu lembro até que eu tinha colocado entre ser sexta ou sábado. Então eu, tipo, dei 2 datas, né, assim, de sábado e 2 datas de sexta. E elas votaram por ser sábado no dia 28, tá? E aí, gente, a partir disso, eu comecei a divulgação no meu Instagram. Como assim ler divulgação? Se você já fez o grupo, já fez enquete. Eu comecei a divulgação das peças, gente. As peças que eu estava fazendo. Então, tipo assim, eu ia postando o que eu tô fazendo, ia postando os materiais, né? E isso vai, querendo ou não, gerando um interesse nas pessoas. E isso, querendo ou não, vai começando a dar um desejo das pessoas participarem, né? E aí as pessoas vão entrando no grupo, eu vou colocando outras enquetes. E o que eu fiz também? Teve uma semana antes que eu deixei só pra produzir peças pra ação de vendas. E essa semana eu quis ser bem objetiva. Então eu fui lá no meu Instagram e postei alguns trilhos de mesa. Porque antes... Ah, Lê, mas como você sabia que o pessoal queria trilho de mesa? Eu coloquei uma enquete no grupo, com as peças, tipo assim, que eu gostaria de fazer além das que eu já tinha, né? Então, tipo assim, eu coloquei jogos americanos, trilho de mesa e jogo de banheiro. Coloquei essa, porque tapete avulso eu já tinha, jogo de cozinha eu tinha mas uma amiga minha tinha mais, né? Eu já tinha até jogo americano, só que eu tinha um só. Então, como eu tinha pouco tempo, precisava ser objetiva, né? Então, eu deixei lá, porque eu sabia que são peças rápidas e fáceis de fazer, né? Eu já tinha os modelos em mente que eu conseguiria fazer ali durante a semana. E aí as meninas votaram. Então elas votaram primeiro, que ficou assim, ó, top, foi jogos americanos, né? E o segundo foi trilhos e centros de mesa. E aí eu tava com alguns modelos que eu não sabia qual que eu fazia, tipo, eram modelos fáceis, mas que nenhum eu tinha feito. Então eu precisava saber qual ia ter saída. O que eu fiz? Eu usei do meu Instagram. Por quê? Porque lá no grupo eu já tinha jogado uma enquete, já tinha tido interação. E no meu Instagram tem pessoas que votam nas enquetes, pessoas que são minhas clientes, mas que não estão no grupo. E tá tudo bem, tá, gente? Tem gente que realmente não gosta de participar de ação de vendas. E aí eu joguei no meu Instagram. Falei, gente, eu estou produzindo peças para ação de vendas e eu quero produzir uma dessas peças que eu vou postar a seguir e gostaria que vocês me ajudassem votando em qual vocês teriam interesse em comprar, qual vocês comprariam. E postei 4 tipos de centros de mesa e trilhos de mesa. Gente, o de coração redondo, eu vou tentar deixar a foto pra vocês aqui dessa enquete que eu fiz. E aí, gente, começou a ter muita interação, as meninas ficaram, nossa, assim, ai meu Deus do céu, eu quero esse, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. E ele foi o mais votado, assim, teve o outro depois dele, que foi o do trilho, né, de coração. E aí, gente, eu fui atrapalhada aqui. Mas enfim, deixa eu tentar voltar no raciocínio. Aí eu fiz a votação e ganhou o centro de corações. Eu falei, bom, vou fazer ele. Até porque eram peças que eu queria fazer. Eu tinha o interesse de fazer pra ver o grau de dificuldade pra colocar no meu catálogo,
né? Beleza, fiz esse. Gente, foi assim, ó, já vou dar um spoiler pra vocês. Foi o mais procurado, tipo, o mais desejado. Só não teve briga porque eu deixo o meu grupo fechado, tá, gente? Eu sei que tem 2 tipos de ação de vendas e eu já fiz as duas, que é de você deixar o grupo aberto e aí você vai postando e as pessoas vão falando eu quero, e de você deixar o grupo fechado e as pessoas te responderem no particular. Eu optei por essa segunda opção, essa segunda forma de fazer. Por quê? Porque a primeira acabou ficando muito bagunçada, as pessoas vão respondendo, as mensagens vão subindo, quem tá chegando no grupo não vê o que tem disponível ainda, né? E às vezes começa conversas paralelas, então eu preferi fazer dessa forma, tá bom? E tem dado super certo. E enfim, gente, preparei as peças, fiz a divulgação no meu Instagram, sempre estava postando ali o que tava saindo por aqui, tendo interação com o pessoal, colocando o link do meu grupo em alguns momentos, não era todo dia que eu colocava, eu sempre, às vezes, falava, gente, ó, o link do grupo tá na bio. Por quê? Porque o Instagram, se você ficar postando muito link, ele começa a tirar a sua visibilidade. E aí, o que aconteceu? Fui fazendo isso, né, as pessoas foram entrando e tal, fui fazendo a divulgação das peças, não postava tudo, tá, gente? Então, às vezes, esse Centro Corações, eu fiz de uma forma que gerasse muito interesse das meninas, porque eu vi que elas gostaram. Então, eu fiz ele, eu não postei no meu Instagram, eu postei, tipo assim, um pedacinho dele, num vídeo eu mostrei, assim, uma pontinha dele. Ah, olha o que eu consegui fazer pra ação de vendas. E aí, tipo, as pessoas, eu quero. Teve gente que tentou comprar comigo, tipo, Lê, quanto que você tá vendendo? Eu falei, olha, só na ação de vendas. Por quê, gente? Eu tinha pensado, eu perdi venda na outra ação de vendas dessa forma. As pessoas queriam comprar antes e eu falei assim, olha, vai ser disponível só para ação de vendas. E a minha primeira ação de vendas, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo que eu fiz falando como foi, tá? Então, se vocês quiserem ver também a experiência dessa minha primeira ação de vendas, eu vou deixar aqui para vocês irem lá ver. E aí, eu não teve, assim, um resultado tão bom quanto eu gostaria. E eu achei que foi porque eu fiquei segurando peça. Mas não foi, gente, porque se a pessoa realmente tivesse interesse, ela ia comprar no momento da ação de vendas também, né? E não é justo. Como as outras pessoas, por exemplo, esse Centro Corações, muita gente queria ele, muita gente. Então, se eu vendesse para uma pessoa específica antes da ação de vendas, eu estaria sendo desleal com os meus clientes. E sou eu, Letícia, tá? Eu sei que cada pessoa tem a sua necessidade, né? Tem o seu modo de pensar. Eu, Letícia, qual é o intuito de eu fazer a ação de vendas? De eu vender todas as minhas peças ali disponíveis nesse dia, né? Mas também mostrar para as pessoas trabalhos novos, me divulgar pra gente nova, né? Enfim, gente. Aí ficou aí, eu não vendi pra ninguém antes da ação, falei que só estaria disponível na ação de vendas. E aí começamos, né? Como falei pra vocês, definimos o horário, que foi às 2 da tarde. E aí, quando foi no momento lá da ação, que iniciou a ação, um dia antes, aliás, eu sempre gosto de fazer um sorteio para quem compra na ação de vendas. As pessoas que adquirem peças do Olhinhas de Amor na ação de vendas, eu gosto de fazer um sorteio, tá bom? E aí, eu comprei uma caneca com uma amiga minha. Eu vou tentar deixar a foto da caneca passando aqui pra vocês. E um dia antes mandei no grupo, gente, eu vou fazer um sorteio e tal, pra quem adquirir peças do Linhas de Amor, e esse é o brinde, mostrei pras meninas, né, e tal. E aí no dia de manhã, no sábado de manhã, dia 28, eu já comecei, gente, daqui tantas horas, hein, não sei o quê, porque você já vai gerando você vai lembrando pessoas que às vezes esquecem, né. E uns minutos antes de começar, eu mandei lá, quem está aqui comigo já vai dando joinha, já vai interagindo pra eu começar a postar as peças pra vocês. E as meninas começaram a colocar o joinha e tal, tô aqui, taranana. 2h05 eu mandei a primeira peça. Gente, vou falar pra vocês um total de peças que eu fiz, tá? Eu fiz um total de deixa eu abrir a planilha aqui, 26 peças, tá? Foi o que eu produzi, consegui produzir aí ao longo de algumas semanas, misturando com as encomendas. Então, era o que eu tinha pra ação de vendas. Nossa, Lê, mas só isso, só isso.
Ou, nossa, tudo isso. Depende daí da sua visão, né? Da sua rotina. Pra mim, assim, foi o suficiente, né? Foi o que eu consegui fazer. Gostaria de ter feito mais? Sim, gente, gostaria, mas não deu, né? Então foi o que eu consegui fazer. E aí coloquei lá, iniciei mostrando o trilho de mesa folhear, mini trilho de mesa folhear nas tons terracota, né? E aí eu coloquei, gente, modelo, passadeira, Isabela... Não, na verdade foi... Ai, gente, aqui não tá todas as mensagens aqui. Ah, foi primeiro eu coloquei a passadeira azul, tá? Vou deixar a foto passando aqui pra vocês. E aí coloquei o preço dela e tal. Esperei 1 minuto e coloquei mais o trilho de mesa folhear, que foi feito nos tons terrosos, né? Terracota e rosa. Coloquei o valor também e coloquei também no mesmo, assim, em seguida, né? Tipo, tudo no mesmo minuto, um tapete de uma amiga minha. Essa amiga minha participou, mas não teve vendas dela, tá? Então por isso que eu não vou falar também, assim, dessa parte hoje, porque eu vou falar só da minha experiência, né? De como foi. E aí, gente, 2h07, uma pessoa já reservou ali. Por que que eu não vendi, tá? Outra dica que eu falo pra vocês: eu fecho as vendas quando eu termino a ação de vendas. Por quê? Porque eu gosto de postar tudo, as pessoas verem tudo. E essa mesma cliente que reservou esse trilho folhear, ela reservou outras peças. Então, tipo, se eu já tivesse fechado e mandado o Pix pra ela, depois ela tem que ficar fazendo um monte de Pix pra mim. Então eu sempre coloco assim, ó, reservado, né? Coloco reservado. E quando a pessoa fecha, acaba a ação, que eu falo, gente, ó, essas são todas as peças. Aí, se a pessoa não quiser mais nada, eu vejo com ela a forma de entrega, né? Se ela for mandar Uber, se vai ser frete e tal, a gente faz o fechamento, ela faz o pagamento pra mim, tá? Então eu mandei 2h07, essa é a minha primeira venda. Então eu postei 2h05, 2h07 a primeira venda. Graças a Deus. Aí já mandei ali, reservado. Aí eu esperei uns 5 minutos, 10 minutos, porque daí o pessoal começa a ver que o grupo já tá online, começa a ir olhando ali, né? Vamos supor que eu tivesse vendido todas as 3 peças que eu postei. Eu já ia postar mais, não ia ficar esperando passar alguns minutos. Aí eu esperei um tempo pra as pessoas verem. Eu ia acompanhando as visualizações também, tá, gente? Eu ia olhando ali pra ver se tava tendo bastante ou pouca, né? E aí quando foi 2h10, eu mandei um tapete, que foi um que eu fiz, tipo, oferta do dia. Eu coloquei um valor bem promocional nele, né? E coloquei um jogo americano também, né? 2h12, aí eu esperei uns 2 minutinhos, coloquei. E aí, 2h12, já reservaram o tapete também. Tipo, já reservaram o trilho de mesa e o tapete. E adivinha quem reservou o tapete? A minha cliente do trilho de mesa. Gente, essa minha cliente, ela compra muito, graças a Deus. Então, assim, até outra dica que eu falo pra vocês: número não quer dizer muita coisa. Claro que eu penso assim, quanto mais gente, mais possibilidades de eu vender. Mas se meu grupo tivesse 10 pessoas, só essa cliente já comprou metade das minhas coisas. Então, assim, eu teria vendido talvez a mesma quantidade, um pouco menos, mas, né, quase igual ali. Então, às vezes, gente, um cliente vai levar todas as suas peças. Eu lembro que a Gabi falou isso pra mim uma vez. Se você não conhece a Gabi da Casa do Crochê, de casa, eu vou deixar a arroba dela passando aqui embaixo. Ela é uma maravilhosa, foi ela que me deu todas as dicas de como fazer ação de vendas. E agora ela tem um curso do mapa da ação de vendas. Então, assim, é tudo muito bem estruturadinho, gente. Eu não comprei porque eu já faço ações. Ela me deu essa ferramenta gratuita, né? Porque na época ela não tinha um curso. Claro que se ela tivesse, eu tinha comprado, com certeza. Então, se você quer aí ter, tipo, um passo a passo, sabe? Ter, assim, mais organizado, vai lá no Instagram dela e vê aí pra comprar o curso, tá bom? Mas, enfim, eu lembro que eu falei pra ela assim: ai, Gabi, o meu grupo não tem muita gente ainda. Ela falou: Lê, isso não quer dizer nada, porque às vezes um cliente vai levar todas as tuas peças. E eu falei: nossa, realmente, e isso tem acontecido. Então, vamos voltar, né? 2h12, vendi o tapete que eu tinha colocado na oferta do dia. Aí, 2h16, mandei também ai, gente, desculpem as motos se vocês estiverem escutando. Mandei mais um tapete da minha amiga, 2h16. Esperei 10 minutos se passar.
E mandei um centrinho de mesa que eu fiz preto, a minha ideia era fazer um jogo americano, mas só deu pra fazer um centrinho de... Só deu pra fazer um, aí eu aumentei pra um centrinho de mesa, porque sobrou barbante, mas não dá pra fazer mais, né? E aí coloquei ele também no valor promocional, R$2,26 eu coloquei ele. R$2,26 mesmo, ele já foi reservado. Se eu não me engano, acho que foi pra ela também. Eu acho que foi. Deixa eu até ver aqui na planilha. Que esse tapete, eu não tenho certeza. Foi pra ela e esse centro de mesa foi pra ela. Então assim, ó, as 3 primeiras vezes foi pra mesma cliente. Isso foi R$2,26. R$2,28 eu postei mais um tapetinho avulso, né? E aí eu coloquei até como peça única. E deixa eu ver ele. Aí R$2,29, tipo 1 minuto depois já reservaram ele. Aí esse aqui foi pra uma outra amiga minha. Aí eu coloquei 2 kits de uma amiga minha, coloquei o valor. E aí R$2,28, R$2,29. Não, isso eu já falei. Aí eu coloquei 2 kits de passadeira da minha amiga, né? Era R$2,34. Então eu esperei aí uns 6 minutinhos. Eu não tava esperando tanto tempo, gente, porque as peças estavam sendo vendidas. Então eu fui ali, eu vi que o pessoal tava online no grupo, então eu aproveitei isso. Vamos supor que eu via que as visualizações estavam baixas, as pessoas não estavam, né? Eles interagiam, o pessoal tava interagindo, tava colocando coraçãozinho nas fotos e tal. Então, conforme o pessoal, eu via que tava online no grupo, eu ia postando as peças, tá? Mas claro que assim, se tivesse demorando a venda, eu ia esperar mais tempo, ia espaçar mais, né? Aí eu coloquei, quando foi R$2,34, eu coloquei as peças da minha amiga. Aí quando foi R$2,34 também, um jogo americano que eu tinha postado R$2,12, uma amiga minha me chamou e perguntou se ela podia comprar só 2 lugares. Eles eram de 4. Eu falei, claro que ela podia comprar 2 lugares, até porque se outra pessoa quisesse comprar os 4 lugares, aí eu conseguia vender eu conseguia fazer pra vender o kit, né? Então eu postei, ela comprou nesse horário de 2h39, tá? Aí eu coloquei, gente, reservado 2 unidades, tem 2 unidades disponíveis, tá? Porque era um jogo com 4. Aí eu esperei de 2h34, que tinha sido minha última postagem, até 2h42, porque daí, tipo, não teve mais vendas. E aí eu mandei assim, galera, como eu sabia que tinha muita gente querendo aquele trilho de corações, eu mandei, galera, já eu vou postar a peça mais desejada pra vocês, tá? E aí o pessoal já começou a reagir ali a mensagem. E aí 2h42 também eu postei um jogo americano na Cortelha. Gente, esse jogo fez sucesso, porque mais de uma pessoa queria. E aí eu postei ele 2h42, 2h43, tipo assim, no mesmo minuto que eu postei, a menina já me chamou, mas até eu reservar ele pra ela ali no grupo, porque chamou ela e eu acho que mais uma ou mais 2. Aí 2h43 eu já vendi ele, né? E aí, como eu vi que tinha mais de uma pessoa interessada, eu deixei uma mensagem no grupo. Gente, caso a peça que você queira tiver sido reservada ou vendida, eu estou recebendo encomendas. E eu falo pra vocês que isso fez muita diferença, tá? Eu vou falar no final pra vocês quantas encomendas eu recebi dessa ação de vendas, tá bom? Então vamos lá. Aí eu fiz a venda desse jogo, era 2h43. Aí eu postei um jogo de uma mini passadeira rosa, no modelo Florescer, com o tapete. Aí coloquei promoção especial, né? Coloquei o valor do kit real e o valor promocional. E coloquei que se as pessoas quisessem comprar sem ser o kit, eu vendia, mas aí ia sair pelo valor normal cada peça, tá? E aí, gente, eu postei, isso foi 2h46, esperei 2 minutinhos, 2h48 eu postei mais um jogo americano vermelho, tá? E aí, de 2h48 eu esperei até 2h51, porque daí ninguém me chamou, o grupo deu uma mornada, assim, até 2h51 e postei o centro de mesa corações. Gente, foi assim, ó, eu postei meu WhatsApp, fez um atrás do outro, não deu nem tempo de passar segundos. 2h51 mesmo, eu coloquei reservado. E eu coloquei assim, gente, foi muito rápido. E tipo assim,
acho que 3 ou foi 4 pessoas me mandaram mensagem. Foi muito rápido mesmo. E eu mandei aqui, meu Deus do céu, e coloquei parabenizando a menina que conseguiu comprar, né? Você foi a mais rápida de todas. Por quê? Para as pessoas não pensarem que, tipo, eu já tinha vendido, né? Enfim. E aí ela até falou pra mim, ela falou assim: Lê, eu estava com o grupo aberto, esperando você colocar essa peça pra eu comprar, pra eu ir pra piscina. Olha isso. Você acha que não seria muita sacanagem minha se eu tivesse vendido esse centro antes? A menina tava esperando pra comprar ele pra ir pra piscina. E enfim, gente, postei. E aí eu coloquei assim, gente, eu vou pegar a encomenda dele, só me chamarem direitinho que combinamos, tá? E aí eu postei o restante das peças, eu esperei, né? Isso era 2h51. Aí quando foi... nisso eu fui respondendo as pessoas, né, que tinham me mandado mensagem, que queria e tal. Fui passando ali pra elas, se elas quisessem fazer a encomenda. Quando foi 2h56 eu postei o jogo Lavabo. E... sempre que eu faço ação de vendas, tem um casal de amigo meu que tá aqui comigo, né? Já meio que virou, assim, um combinado nosso. Eles vêm e ficam aqui comigo. E aí ele falou pra mim assim, isso é pra quê? Eu falei, pra pôr no banheiro. Ele me mostra, eu fui lá e mostrei pra ele. E aí ele falou assim, eu amei, vou comprar. Aí ele falou assim, pode pôr reservado que é meu. E aí ele comprou, gente. Não deu nem espaço pra alguém no grupo querer, porque daí foi... Quer ver, ó? Eu postei 2h56, aí tipo, nesse meio tempo de eu mostrar pra ele e tal, no banheiro, foi 2h59, eu coloquei como reservado. Aí 3h01, aí tinha, gente, ó, 1 hora de ação de vendas. Olha quantas vendas eu já tinha tido, né, graças a Deus. 3h01, eu postei mais um jogo americano na cor azul. E 3h02 ele foi reservado. Aí, deixa eu ver... eu coloquei assim, gente, com 1 hora de ação de vendas, eu já tinha postado todas as peças, eu parei aqui pra ler, ó, três e 4, eu mandei, meninas, as peças são essas, o que está reservado vou fazer o fechamento e mando no PV pra vocês, e as que estão disponíveis eu vou responder aqui embaixo pra vocês saberem quais são. Então, o que eu fiz? Eu fui respondendo, né, assim, logo abaixo dessa mensagem... Ai, deixa eu subir aqui. Logo abaixo dessa mensagem que eu mandei 3 e 4, eu fui voltando nas mensagens das peças que não haviam sido vendidas e fui respondendo. Disponível. Aí eu coloquei que a passadeira azul tava disponível, inclusive essa passadeira eu fiquei pra mim, tá, gente? Porque eu já tinha feito um combinado comigo, eu gostei muito dela. Que se eu não vendesse ela na ação de vendas, eu ia ficar pra mim. E quando eu tiver um tempo aí, eu não sei quanto, Deus me ajude que seja logo, eu vou fazer os 2 tapetinhos pra acompanhar ela e eu fazer um joguinho de cozinha pra mim, tá? E aí eu coloquei que ela tava disponível, coloquei os tapetes da minha amiga como disponíveis, coloquei aquele jogo que só tinham ficado 2 como disponível. Eu fiz 4 jogos americanos, gente. Aí já tinha sido vendido 2, um foi vendido metade e um ficou ainda disponível, que foi o vermelho. E aí eu fui colocando as coisas que estavam disponíveis. E aquilo que eu tinha colocado como reservado, eu já fui colocando como vendido, porque as meninas eu já fui mandando nesse meio tempo, eu coloquei tudo como disponível, né? E isso era 3h10. E eu esqueci de falar pra vocês que nesse meio tempo o tapetinho do conjunto com a mini passadeira também foi vendido. Então eu fui coloquei lá que só a passadeira estava disponível. E aí fui mandando o fechamento pras meninas, falando assim, né? Oi, tudo bem? O seu fechamento ficou tanto, qual será a forma de envio ou de, né, retirada, enfim. Fui passando pra elas. Falando, né, que elas podiam fazer por Pix, por link de cartão. E aí quando foi 3h30, já tava assim, o que tava lá fechado, né, eu já coloquei como vendida, elas foram me fazendo o pagamento. E em 1 hora de ação de vendas, gente, eu vendi tudo isso, assim, eu fiquei abismada comigo mesma, né. Quando eu fui fazer o fechamento da minha amiga, de uma das minhas amigas, de uma das minhas clientes, ela pediu pra eu acrescentar aqueles 2 lugares que tinha ficado, né, que uma amiga minha comprou 2, ela falou assim, Lê, eu quero esses 2 que ficou também.
Aí eu já mandei o fechamento pra ela, nem coloquei aqui no grupo, né, porque eu já tava fazendo fechamento. E aí, gente, quando foi 4h20, eu falei pras meninas, olha, dando 5 horas, né, que eu combinei um horário de início de ação de vendas e de encerramento da ação, tá, gente? Aí eu coloquei que ia ser 5 horas. Quando for 5 horas, eu vou fazer o sorteio da caneca pra quem adquiriu peças. E aí foi passando o tempo, isso foi 4h21, mandei pra elas o vídeo da caneca. Quando foi 5h13, eu resolvi mandar todas as peças que ainda tinham disponíveis, né? Mandei lá pra elas novamente. E aí o que ficou, né? Foi essa a passadeira azul, foi a passadeira que era o conjunto Florescer, um jogo americano vermelho e as peças da minha amiga, né? E aí a passadeira eu resolvi ficar pra minha passadeira azul. Ao longo da semana eu vendi o jogo americano vermelho e também vendi a passadeira do Florescer, tá, gente? Fora da ação de vendas. Então, eu vendi todas as peças, mas na ação de vendas tinha ficado aqui, então, essas 5 peças. Se eu colocar os 4 lugares americanos e a passadeira, né? Então, aqui, ó, se eram 26 peças, eu vendi, e aí uma eu fiquei pra mim, eu vendi 20 peças em 1 hora, gente. 1 hora eu vendi 20 peças, eu fiquei muito feliz, vocês não têm noção, porque na outra ação de vendas eu não consegui ter esse bom resultado, mas eu acho que o que fez diferença da outra pra essa foi que eu já conheço melhor minhas clientes, eu fiz peças que já tem uma boa saída aqui pra mim, e eu usei e abusei de, tipo assim, das enquetes, sabe, de interação com elas pra entender o que elas querem. E eu peguei, gente, dicas que elas próprias me mandam. Vira e mexe, elas me mandam algumas coisas no direct do Instagram. Elas me mandam algumas peças que elas veem, tipo, olha, Lê, que lindo. Eu falei, por que não aproveitar disso, fazer essas peças, né? Foi assim que eu fiz esse Centro Corações, porque uma cliente minha me mandou e eu tava com vontade de fazer ele, né? Peguei outros aí também pra tentar fazer e coloquei todos ali na enquete que eu falei pra vocês no Instagram, todos que elas próprias já tinham me mandado, né, e usei o mais votado. Mas aí, gente, falando aqui da ação de vendas, né, aí quando foi 5h56 eu fiz o sorteio, mandei pra elas, né, quem ganhou, e foi muito legal porque quem ganhou foi a cliente que mais comprou, tá? Então a minha cliente que mais comprou, que foi aquela que as 3 primeiras vendas foi dela, é ela quem ganhou a caneca, gente. Como que eu fiz o sorteio? Escrevi o nomezinho delas, fiz o sorteio ali, gravei, né, sorteando e mandei pra elas, tá? E aí vamos falar sobre valores. Gente, eu nem fui passando valores pra vocês enquanto eu fui falando aqui, né, mas tudo bem. Vamos lá, então, eu vou pegar aqui, a primeira venda foi do trilho de mesa folha, né, a mini trilho de mesa folha. Gente, o valor de venda dele, gente, foi de R$ 59,90, tá? Ele foi minha primeira venda. Aí a segunda venda foi aquele tapete avulso que eu falei pra vocês. O valor de venda dele foi R$ 39,90. Terceira venda foi o centrinho de mesa preto, que foi R$ 24,90. Depois eu vendi deixa eu lembrar aqui. Foi o tapete avulso também na cor verde com K, que foi R$ 34,90. E aí depois, se eu não me engano, foi aquele que eu vendi 2 lugares só, né? E aí, aquele que foi 2 lugares só, eu vendi ele o valor total foi R$ 89,90. Eu vou contabilizar esse valor porque depois eu vendi as outras 2 peças também, tá? Então foi R$ 89,90. Aí eu vendi, eu não vou lembrar aqui o certo assim, mas eu acho que foi tapete avulso, esse eu já falei. Foi o jogo americano azul marinho. Esse eu fiz a venda dele também, foi R$ 99,90. E aí depois foi o na cortelha, o jogo americano na cortelha. Gente, esse ele teve muita procura dele também. O valor dele também foi R$ 99,90. E dele, gente, só dele, eu peguei 3 encomendas. Vocês têm noção? 3 encomendas. Só desse daqui. 3, não, acho que foi 2. É que o celular tá em cima do caderno, mas acho que foi 2 encomendas dele
da ação de vendas de pessoas que queriam comprar e não conseguiram, e aí elas me encomendaram. E eu coloquei uma regra que quem fizesse, tipo assim, a pessoa queria comprar na ação de vendas, não conseguiu, eu ia manter o valor promocional para elas. Por quê, gente? Eu achei, não é uma coisa que, tipo assim, olha, você não vai sair perdendo? Não, não vou sair perdendo, porque antes eu fechar a encomenda do que não fechar, né? E também, gente, porque as minhas clientes ficaram lá esperando, participaram da ação de vendas. É uma forma até de você fidelizar o cliente, né? Mas isso vai da realidade de cada pessoa, tá bom, gente? Então, assim, eu coloquei essa regra. Todo mundo que quisesse comprar a peça ali e ela não conseguiu porque outra pessoa foi mais rápida que ela, eu deixei essa opção dela fazer a encomenda com o valor promocional, tá bom? Nessa ação de venda, será que na próxima eu vou fazer? Não sei, vamos ver. E aí, gente, eu fiz essa venda do lugar americano. E aí eu acho que veio o centro de mesa Corações, se eu não me engano. Não, aí foi o jogo lá, foi o centro de mesa Corações. Eu vendi ele na ação de vendas por R$75. Sim, gente, foi o valor promocional de divulgação até, porque foi a primeira vez que eu fiz essa peça, né? E agora eu vou falar pra vocês quantas encomendas eu tive da ação de vendas só dessa peça. 5 encomendas, gente. Sim, só dessa peça eu tive 5 encomendas. E eu fiquei assim, besta, pra vocês terem noção, tipo, como meu WhatsApp... Nossa, Lê, mas às vezes vocês podem achar assim que, nossa, ela tá falando 5 como se fosse muito. Pra mim é muito, gente, porque meu grupo tem 100 pessoas. E não são todas as pessoas que conversam. Tem gente lá que eu nem sei de onde que veio, que é uns números meio estranhos, assim. Depois eu vou até fazer meio que uma limpa, né? Mas aí falando pra vocês que, voltando aqui, né, eu tive 5 encomendas só na ação de vendas. Fora da ação eu tive outras encomendas dele já, mas aí com o valor normal, tá? E aí depois eu tive a venda do jogo lavabo também, que foi o valor de R$80. E por último eu vendi o tapete florescer, que foi só o tapete sem a passadeira, no valor de R$50, tá, gente? Eu vendi pra ela por R$50 porque foi o valor normal. Eu falei pra ela, falei assim, olha, ele sem ser o conjunto é R$50. Ela, não, tudo bem, eu quero comprar só ele mesmo. Aí ela comprou e ela me encomendou um jogo americano desse telha, foi essa cliente, e um centro Corações. E aí, por último, a última venda mesmo foi essa que eu fiz da outra metade do jogo americano, mas eu já falei o valor aqui pra vocês. Gente, agora eu vou falar pra vocês quanto que eu tinha de peça pra vender. R$932, tá? Era isso que eu tinha de peça pra vender. Eu vendi na ação de vendas um total de R$655. Pra honra e pra glória do Senhor, em 1 hora eu vendi R$655. E pra mim tá ótimo, gente, porque assim, depois eu acabei vendendo, como eu falei pra vocês, o valor de R$190, né, que foi o jogo vermelho e a passadeira que ficou. E eu fiquei com uma peça pra mim, né, que seria no valor de R$88. Eu fiquei com ela pra mim. Então, assim, gente, eu fiquei muito alegre, porque em 1 hora eu consegui vender tudo que eu tinha na minha pronta entrega, né, tudo assim, ficou essas 2 peças, mas praticamente 95% eu vendi. E eu consegui um valor muito bom. E além disso eu tive encomendas. Então eu tenho certeza que se eu tivesse conseguido produzir pelo menos... Se eu tivesse conseguido produzir mais 5 centros de corações, eu tinha vendido todos, né? Não foi o caso porque eu não consegui produzir. Então o que eu vejo hoje, que eu preciso talvez me organizar para fazer mais peças. Mas eu não consigo porque eu tenho as encomendas. Então assim, ó, eu estou com encomendas até o dia 25 de maio. Eu tenho encomenda para entregar. Então eu já tô bem apertadinha, sabe? Então assim, gente, foi muito bom pra mim, foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui. A minha meta na minha cabeça era o quê? Eu preciso ter pelo menos uma venda. Uma venda, eu não fui com muita expectativa dessa vez. E eu fui bem assim, pé no chão. Quanto que eu tenho pra vender? Porque não adianta eu querer vender R$1.000 se eu tenho 900. Não faz sentido, né?
Então eu já fui bem pé no chão dessa vez e pensando assim, eu quero vender pelo menos alguma coisa. Eu queria vender tudo? Sim, com certeza. Mas se eu vendesse uma coisa, eu já estaria grata e feliz. Então eu tive o meu sim, com certeza eu tive o meu sim, né? Porque assim, eu vendi quase tudo. E isso me deixou extremamente alegre e contente. Eu vi que é muito importante a gente conhecer o nosso público, as nossas clientes, saberem do que elas gostam, porque não adiantaria. Eu vi que elas não curtem muito essa questão de muitas cores juntas, né? Porque, por exemplo, a passadeira Florescer ficou. Eu consegui vender depois ao longo da semana, sim, mas não teve tanto interesse quanto eu achei que ia ter. Então, talvez fazer muita mistura de cores, não sei se as minhas clientes gostariam. Elas são mais neutras, elas gostam mais de tons terrosos, de paleta de cores, tipo assim, paleta em tons azuis, sabe? Em tons pastéis. Então, elas gostam mais dessas coisas que ornam, né? E não gostam muito de coisa mesclada, fio mesclado, né? E é isso, gente, é importante a gente conhecer os nossos clientes, né? E eu fiquei muito alegre, muito, assim, eu acho que é o principal, gente, disso tudo. Consagrem seus planos ao Senhor. Desde o começo, quando eu comecei a pensar em fazer essa ação de vendas, eu comecei a orar e falar assim, Deus, me dá exatamente as peças que eu preciso vender, porque não adianta eu querer vender e vender peças que, tipo assim, não vão me ajudar, sabe? Não vou ter uma boa saída. E foi um dia muito legal, assim, eu lembro que nesse dia os meninos foram pra minha mãe preferiu ficar com eles na casa dela pra eu conseguir focar bem na ação de vendas, né? Meu marido foi trabalhar, fazer um extra, né? E esse casal de amigos meus ficaram aqui comigo. Aí eu pedi uma marmita pra gente comer. E eu ganhei a marmita premiada. Vou até deixar passando pra vocês aqui. Vou deixar um take do vídeo. Vou cortar aqui e deixar o take aqui pra vocês do vídeo. Gente, eu vou gravar porque eu quero ganhar muito. Vai que eu ganhei, né? Eu falei, eu vou gravar. Porque se eu ganhei, eu vou ficar feliz. Mas se eu não ganhei, eu já tô feliz porque eu ganhei arroz doce. E eu amo arroz doce. Amo demais. Faz 3 semanas que eu acho que eu tô enchendo o saco da Dani, que é minha querida pastora também, que eu queria parmegiana. Só que aí todo sábado ou a gente saía, ou a gente acabava comendo alguma coisa assim diferente. E aí eu não... Olha só, saladinha. Ai, meu arroz doce, ó. Saladinha, meu arroz doce. E agora vamos lá para a minha marmita maravilhosa. Meu Deus, olha o tamanho dessa marmita. Gente, olha o tamanho dessa parmegiana. Nossa, amiga, dá pra mim, pra você, pra Maria, pra todo mundo. E vamos ver se eu ganhei. 1, 2, 3 e... Eu ganhei! Mentira! Gente, eu ganhei! Ai, eu virando a comida toda, Jesus! Eu não acredito nisso. É Deus da terra. Gente, eu ganhei! Eu não tô acreditando nisso. E eu falei assim, eu vou gravar, porque pela fé eu vou ganhar. E eu ganhei. Gente, olha isso. Eu nem abri ainda, tô tão feliz, tão feliz. Eu vou comer. Mas eu tenho uma ação de vendas pra fazer também, olha isso aqui. Ai, obrigada, meus pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Tô muito feliz de verdade. E agora eu vou sentar e me deliciar com a minha comida maravilhosa e começar a ação de vendas. Gente, eu fiquei tão feliz que eu ganhei essa marmita, tão feliz. Porque, tipo assim, eu tava vindo de dias muito cansativos, sabe? Dias que, tipo assim, eu tava trabalhando muito, né? E pra mim ali foi como se fosse um refrigério do Senhor, falando assim, eu estou te vendo, sabe? Eu estou vendo o seu esforço. E aí eu ganhei uma marmita. Aí depois que acabou a ação de vendas, que eu fiz todo o fechamento, os meus amigos foram embora, que eles tinham compromisso, eu fiquei um tempo aqui em casa sozinha. Aí eu fiquei assim, ó, eu pedi um bolo aqui com uma vizinha, comi meu... Gente, eu permaneço sozinha aqui em casa. Agora, nossa, tem um silêncio a casa. Vou comer aqui, ó, um bolinho de chocolate que eu comprei da minha vizinha maravilhosa. Vou tomar o último gole de café que o Graziel fez. E vou aproveitar o meu momento. Mas eu vou deixar pra vocês aí as últimas peças que sobraram, tá? Ah, esqueci de pegar um papel. Depois eu limpo. As últimas peças que sobraram. Esse ali é o pedido da minha cliente Meire, que ela comprou na ação, que tava aqui de encomenda dela. E ela que ganhou a caneca também, gente. A Meire é uma maravilhosa. Mas é isso, eu vou deixar nos próximos stories pra vocês as peças que sobraram, com o preço da... Bolinho, tomei meu café, vou deixar um take passando aqui pra vocês também. Um silêncio, uma paz, que aqui pra mim isso é bem difícil. Como se tendo 3 crianças, né?
E foi um dia muito especial, um dia assim que eu vou guardar no meu coração com muito carinho, não só pelas vendas, mas de eu ver o cuidado do Senhor ali, sabe? Em tudo, com as minhas clientes que me acompanham, que confiam em mim, no meu negócio, né? Que elas abraçam, e principalmente por Deus me colocar onde Ele tem me colocado, por Ele me dar a provisão necessária para o que eu preciso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de resumo da minha terceira ação de vendas. Eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês, falando como fazer uma ação de vendas. Então comentem muito aqui, mandem pra amigas de vocês que têm interesse de fazer ação de vendas, que eu pretendo gravar esse vídeo aí nas próximas semanas, não sei quando, porque eu tô com bastante, como eu tô aqui falando com vocês, pensando na minha encomenda que tá lá na sala pra eu terminar, pra eu começar uma outra pra entregar amanhã à noite, né? Então, eu tô bem corrida assim, esses dias, mas eu precisava gravar esse vídeo, eu vou editar ele agora pra sair hoje ainda, né? E é isso, a gente não pode reclamar daquilo que a gente orou tanto pra ter, né? Mas nós também temos que ter a sabedoria e entender aquilo que vem de Deus e o que a gente pega com a nossa mão, né? Porque às vezes a gente quer fazer tantas coisas que a gente fica sobrecarregada. Então eu tenho pedido isso pra Deus, pra que Ele me mostre o que vem dele, pra eu não ficar sobrecarregada, não ficar desanimada, mas muito pelo contrário. Eu estar sempre grata e com o coração disposto a fazer o que Ele tem me pedido, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrita, se você chegou aqui de paraquedas, tá? Não esquece de deixar um joinha pra você me apoiar, de você colocar qualquer coisa aí no comentário, tá? Se você ainda não comentou, coloca o primeiro emoji que aparecer pra você, coloca só dando um oi, né? Coloca qualquer coisa aí no comentário pra você me ajudar e me apoiar. E fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.